Bem-vindo à quarta temporada do Portcast, o conhecimento que vem de dentro das paredes da escola e chega até você. No episódio de hoje, os alunos Pedro Tomás e Tomás conversam com Clóvis e Amatsuka sobre investigações criminais, rotina policial e atribuições da polícia sendo um escrivão-chefe. Boa tarde, eu sou o Pedro Tomás, do primeiro ano do ensino médio do Colégio Portinari Pretoriano. Sou o Tomás, do primeiro ano do Colégio Portinari Pretoriano também. Eu sou o Pedro, do primeiro ano do Colégio Portinari Pretoriano também. E hoje a gente veio conversar um pouquinho com o Clóvis sobre como é a rotina de um policial escrivão-chefe da Polícia Civil. Boa tarde a todos. Primeiramente quero agradecer o convite de vocês para estar aqui participando, esclarecendo um pouco sobre a carreira de escrivão de polícia. Permita-me apresentar então, eu sou o Clóvis Kazunori Amatsuka, sou escrivão de polícia há 37 anos, ingressei na polícia em 1987 e estou até hoje aí trabalhando, Hoje estou chefe na Delegacia Seccional de Polícia de Avaré, exercendo essa missão de chefia já há praticamente 15 anos, ininterruptos. E a Delegacia Seccional de Polícia, só a título de esclarecimento para vocês, ela coordena os trabalhos na região, aqui na nossa região. São 17 unidades subordinadas, 17 municípios que estão vinculados à Delegacia Seccional de Polícia de Avaré e 24 unidades policiais. Eu, como escrivão-chefe, coordeno os trabalhos de todo o escrivanato, não só de Avaré, como da região. E a gente queria começar perguntando aqui quais que são as principais responsabilidades que você tem tendo esse cargo. Tá, primeiramente eu vou esclarecer para vocês o que é a função do escrivão de polícia. Tá? O escrivão de polícia ele é o responsável pela elaboração de um boletim de ocorrência, ele é, sob a presidência de um delegado de polícia, ele é o responsável por todas as peças de polícia judiciária, inquérito policial, termo circunstanciado, processos administrativos na área na esfera da corregedoria, E a delegacia seccional também ela é uma unidade administrativa. Então ela não é só a parte policial, mas temos também a parte administrativa, que cuida também do financeiro, não só da equiparação, equipar as unidades com computadores, com móveis, toda a parte de imobiliário, compra, material de escritório, tudo isso faz parte da atribuição da delegacia seccional, tá? Então, e o escrivão de polícia, tá? Na verdade, ele trabalha com o inquérito policial, com a peça principal, polícia judiciária, E nós temos aqui várias unidades policiais e não é só a figura do escrivão, nós temos outras carreiras policiais. Temos o investigador de polícia, temos o agente policial, temos aí o auxiliar de papiloscopista, temos o agente de telecomunicações, enfim, todas elas presididas, dirigidas por um delegado de polícia, tá? Então, sempre sobre a supervisão de um delegado de polícia, tá? No meu caso, escrivão de polícia-chefe, se fosse numa unidade policial, eu estaria ali só coordenando as atividades aí do cartório, de todos os cartórios de uma unidade policial, distribuindo serviços para o escrivanato, fazendo registro público de toda a documentação que aporta numa delegacia, o registro de todo o procedimento feito numa unidade. Prestamos contas também para a administração superior, de toda a atividade, de toda a criminalidade que foi verificado ao longo de um mês, E tudo isso nós temos aí o nosso banco de dados, o sistema informatizado da polícia, e a gente precisa sempre estar checando todas essas informações. Afinal de contas, nós temos o elemento humano na outra ponta que faz a ocorrência e temos também que supervisionar tudo isso que é feito. Então compete, no caso, a seccional, fazer essa supervisão de todo o procedimento das unidades
né? Isso seria aí a atribuição do chefe, né, de estar supervisionando tudo isso daí, para que a gente possa passar de uma forma transparente para a administração superior todo o trabalho desenvolvido na nossa região, tá? Assim funciona a delegacia seccional. Eu queria perguntar como você organiza e prioriza os casos que chegam. Então, nós primeiramente, ao recepcionarmos, vemos aí a questão da demanda, se é uma demanda urgente, os prazos que são estabelecidos, né? E priorizamos as questões mais urgentes, né? Para isso eu conto com uma equipe de trabalho, né? Afinal de contas, a gente tem que trabalhar em equipe. Não é eu, chefe, né, que tenho que fazer tudo sozinho. Não é só eu, individualmente. Então, a gente tem uma equipe e essa equipe assessora a gente em relação ao cumprimento dessas demandas. Você conseguia falar algum exemplo desses casos que seriam urgentes? Então, nós temos vamos lá, uma demanda urgente é uma demanda de imprensa. Ocorreu um fato de repercussão aqui no município de Avaré. E esse fato, né, ele repercute quase que imediatamente por conta da imprensa. E para isso, muitas vezes a gente precisa, primeiramente, comunicar a hierarquia do fato ocorrido. Segundo, os órgãos de imprensa necessitam dessas informações para poder passar para o público. Então, isso é uma demanda urgente. Então, a gente procura atender de uma forma imediata essas demandas, né? Para que se possa, então, dar vazão a essa notícia, enfim, ao fato, não só a imprensa, como também a nossa hierarquia. E aproveitando essa questão, falando como a delegacia seccional como o trabalho do senhor quais são os desafios mais comuns assim, e dificuldades que você encontra no seu trabalho diário? No meu caso, como trabalho na delegacia seccional, a grande demanda é em relação à gestão de pessoal. Nós temos não só a parte administrativa, a parte cartorária, mas aí na atribuição da chefia tem também a questão da gestão de pessoal. Um exemplo, o colega, o escrivão, ele adoeceu e não está mais na unidade, e eu preciso estar designando algum colega para fazer as vezes dele lá. Muitas vezes na região, por exemplo, eu pego lá Arandu, aqui próximo, nós temos um escrivão de polícia e ele adoece e preciso designar alguém para poder estar acumulando função lá e fazendo as vezes dele naquela unidade. Então, é uma demanda que a gente tem que precisa dar conta. Tem algum treinamento que você, sua equipe, assim, o pessoal que está com você, recebe para poder lidar melhor com isso, com o pessoal da imprensa que você falou e tal? Então, nós temos a Academia de Polícia, e essa Academia de Polícia ela promove periodicamente cursos, não só de aperfeiçoamento, como também de especialização, e que faz com que a gente se atualize, né? Para você ter uma ideia, como eu falei para vocês aí no início, estou há 37 anos aí no escrivanato. Eu comecei na máquina de escrever, que vocês provavelmente não conheceram, né? Então era uma época muito diferente da atual. Então, assim, a gente tem que acompanhar a modernização dos trabalhos. Para isso existem cursos na academia, né? A gente foi passando por cursos aí de aperfeiçoamento, não só na área de informática, mas também de aprendizado de sistemas, né? E as outras ferramentas tecnológicas que a polícia desenvolveu ao longo desse período. E tudo isso a gente vai se atualizando. Então a gente tem que ter a mente aberta, sempre buscando a melhoria dos trabalhos, tá? O conhecimento, essas mudanças que vêm ocorrendo, a gente tem acompanhado. Como que a tecnologia tem mudado a forma de como você trabalha e como faz as suas investigações? Ela tem sido, assim, de suma importância para nós,
Pois se não fosse a tecnologia hoje, nós temos aí uma área específica dentro da polícia de inteligência policial, né? Que nos auxilia muito no esclarecimento de crimes, né? Crimes cibernéticos, crimes cometidos na internet, né? Que hoje é a nova modalidade aí de crimes aí tem focado aí para a área da internet, das redes sociais, né? Criptomoedas, quer dizer, são vários os tipos de crime hoje na área da internet, né? Que ocorrem na internet e que vem nos auxiliar aí na busca, né? Do esclarecimento de crimes. Então existem cursos hoje, como havia dito anteriormente aí, que promove aí aos policiais aí a especialização, até para saber lidar com essas novas ferramentas aí na busca de esclarecimento desses crimes. E aproveitando essa questão da tecnologia, da investigação e tudo, como que a documentação das investigações e os registros eles são armazenados? Então, isso tudo evoluiu bastante. Nós tínhamos a cultura do papel. A minha época lá atrás era muito burocrático, né? Os arquivos eram todos aí, né, papéis e mais papéis, né? Então, isso tudo está mudando. Hoje nós temos aí um banco de dados. As ferramentas hoje disponíveis no sistema da polícia, ela possui um banco de dados. Então, cabe a nós utilizarmos da melhor forma possível essas ferramentas, né? Aprender como funcionam essas ferramentas, saber pesquisar dentro dessas ferramentas, e nós temos aí desde do registro civil, quando você tira o RG, já é um banco de dados, né? Nós temos aí o inquérito eletrônico, que também trabalha dentro de um sistema, já é um banco de dados, né? Antes tudo isso era físico, a gente caía na máquina de escrever, né, fabricava o documento e depois tinha que guardar uma cópia desse documento produzido. Tanto o inquérito, o boletim de ocorrência, enfim, os demais, os papéis que trabalham dentro do serviço nosso de polícia judiciária, era tudo arquivado, uma cópia. E hoje não, tudo isso é armazenado no banco de dados. A estatística nossa hoje ela é automatizada, então hoje você faz um boletim de ocorrência e né, já no sistema aparece por tipo de crime, né, quantos homicídios, quantas lesões corporais dolosas, quantos crimes de estelionato ocorreram na nossa área, e o que compete a nós na seccional é conferir essas informações, porque foi o elemento humano que produziu essa informação. Muitas vezes hoje você tem a facilidade também de fazer o boletim de ocorrência via internet e que a classificação compete a nós, né? Então tudo isso é checado, a gente faz a checagem de todo o material produzido, se está classificado corretamente, para que se possa produzir uma estatística policial aí próximo da realidade. Como que você vê a colaboração entre os departamentos assim da Polícia Civil e entre outras agências assim? Eu vejo como positiva, né? Que acho que a gente busca um propósito em comum, que é a justiça, né? Nós temos aí dentro da polícia vários departamentos, posso citar alguns para vocês. Nós temos aí a polícia científica, né? Nós temos os peritos criminais do Instituto de Criminalística, nós temos os médicos legistas que trabalham aí no exame de corpo de delito, no exame necroscópico, quando nos casos de homicídio. Nós temos o Instituto de Identificação, Ricardo Gumbleton Dauti, que é responsável pelos RGs, onde a gente busca muitas vezes aí a pesquisa de fragmentos de digital, né, para se chegar aí à autoria de um determinado crime, local de crime em que existem fragmentos de digital no local. Então tudo isso é coletado pela polícia científica, né, e mandado lá para o instituto, onde é feita a pesquisa. E afora os nossos órgãos e departamentos, nós temos também
né, a colaboração das demais forças de segurança. Nós temos aí a Guarda Civil Municipal, nós temos a Polícia Militar, temos a Polícia Penal, e a gente precisa da colaboração de todos, das instituições privadas, instituições bancárias, enfim, né, toda a empresa privada também ela fornece para nós, muitas vezes, quando instados pelo delegado de polícia aí na busca de informações para esclarecimento de crimes, eles nos fornecem as informações devidas para que a gente possa se chegar à autoria, muitas vezes, de um delito, de um crime. Como que você lida com a pressão de prazos, de tipo assim, passar uma precisão nas informações e tal? Isso eu digo para você que ao longo dos anos a experiência deixa a gente mais tranquilo, até e seguro, né? Para a gente responder muitas vezes a esses questionamentos que vêm com prazo. A gente procura sempre estar mantendo atualizado o nosso banco de dados, né? Não só o que existe dentro da polícia, mas eu tenho lá os meus arquivos também em relação a toda a movimentação feita em nossa região, e também eu conto com uma equipe de trabalho, e essa equipe me dá o suporte para que eu possa trabalhar tranquilamente em relação a essas demandas que surgem. Então o tempo nos ensina, né, que a gente seja uma pessoa organizada, tenha uma boa equipe de trabalho, e que a gente consegue, então, atender toda essa demanda. Pensando assim nos últimos anos, você acha que o tanto de ocorrência que vem e tal, você acha que tem diminuído, aumentado? São vários os fatores, né, que a gente trabalha em relação a volume de ocorrências aí. Nós temos épocas sazonais, aí, épocas de festa, em que há um aumento de registro de ocorrências, né? Vamos exemplificar aqui, teve um período aqui da EMAPA que nós tivemos aí um arrastão em relação a furto de celulares, que é atípico, né, na nossa região. Foi feito um trabalho e nessa época, inclusive, foram presos em flagrante os autores aí desses furtos aí desse arrastão que teve aqui nessa época de festa. Mas são épocas que a gente, até por questões de estratégia, tudo, a gente procura reforçar o nosso trabalho nos plantões policiais, né? A Polícia Militar, ela procura reforçar também as equipes nesse período. Então, só o fato, muitas vezes, de ter esse policiamento preventivo, ostensivo, por parte da Polícia Militar, já inibe a criminalidade. E no caso da Polícia Civil, que é a Polícia Judiciária, nós procuramos sempre, nesses períodos, reforçar os plantões policiais, não só com escrivães de polícia, mas aí também com os operacionais. Nós temos aí os investigadores, agentes, policiais, carcereiros, né, investigadores, enfim, é uma equipe trabalhando, sempre sob a presidência e a supervisão de um delegado de polícia. E aproveitando essa questão de ocorrência, como que a ocorrência decorre, né? Você comentou que geralmente a polícia militar que faz essas rondas, como ela chega até vocês, mas especificamente ao senhor, né? Certo. Aqui em Avaré, no caso, nós temos o plantão policial. 24 horas. Nós temos uma equipe diurna e noturna, composta aí por escrivão de polícia, investigadores e agentes policiais, sempre sobre a supervisão de um delegado de polícia. Então a ocorrência chega até nós, pode ser via contribuinte, né? O cidadão procura a delegacia de polícia para registrar um fato, um crime, exemplificando, o contribuinte chega querendo registrar uma ocorrência de furto em sua residência. Então isso é registrado, é o boletim de ocorrência, é o início de tudo, né? É feito o registro e esse registro ele é encaminhado para a área competente. Se ele não tiver autoria, ele vai para a Delegacia de Investigações Gerais, que é uma delegacia especializada, e que vai proceder às investigações e tentar chegar à autoria do crime. Se for crime relacionado à mulher, violência doméstica,
Nós temos aqui em Avaré uma delegacia especializada, que é a Delegacia da Mulher, de Defesa da Mulher. Então esse tipo de ocorrência ele é encaminhado para essa unidade. E se for relacionado a entorpecente, drogas, a gente encaminha para a DISE, que é a delegacia especializada aí nessa área aí de investigação, tá? Os demais casos, eles são encaminhados para o primeiro distrito aqui em Avaré. Essas ocorrências, se forem de autoria conhecida, o delegado de polícia ele vai analisar a ocorrência, né? E ver se cabe a instauração de procedimento, inquérito policial, termo circunstanciado a respeito, e é feito daí a oitiva das partes. Quem faz essa oitiva? O escrivão de polícia. Ele é o responsável para fazer a oitiva de testemunhas, da vítima, do indiciado, do autor, e juntar documentos dentro desse procedimento do inquérito policial, e tudo isso devidamente instruído e relatado, ele é encaminhado para a apreciação do Ministério Público, e uma vez ali definida a autoria e materialidade, o promotor de justiça ele oferecerá a denúncia e vai então aí à apreciação do juiz, tá? Aí dá-se início então à ação penal, o processo propriamente dito. A nossa peça é uma peça investigatória de instrução, e na fase judicial o processo aí em que o juiz é que vai analisar aquilo que foi feito pela polícia. E quando essas ocorrências são passadas para o outro departamento, né? Quando comentou que a seccional geralmente que passa para os outros departamentos, quando passa para o outro departamento, só o departamento é responsável pelo caso, ou às vezes, se ser uma questão operacional, juntam dois departamentos para realizar a ocorrência? No caso, aqui em Avaré, como nós temos as especializadas, então nós definimos, isso tem uma definição dentro da lei, né, por decreto, tudo certinho, e que define as competências. Então não pode haver, por exemplo, assim, o primeiro distrito vai, né, esclarecer o caso que já está de posse da Delegacia da Mulher. Então existe a competência, então foi para a Delegacia da Mulher, então cabe à Delegacia da Mulher, né, proceder todo o trabalho de polícia judiciária naquela ocorrência, tá? E isso difere em delegacias menores aqui da nossa região. Nós não temos delegacia especializada nos municípios aqui da nossa região. Só a Avaré, sede da seccional, né, que a gente possui essas especializadas. Embora as especializadas elas tenham abrangência a nível de cobertura da região da área da seccional, né? Mas aqui os crimes ocorridos aqui em Avaré todos são de competência, né, de acordo aí com o tipo de crime aí de algumas especializadas. Crime contra a mulher vai para a Delegacia da Mulher, entorpecente DISE, crimes aí de autoria desconhecida vai para a DIG, tá? E a DIG não faz só essa parte de esclarecimento de crimes de autoria desconhecida, ela também cuida dos crimes de maior gravidade. Formação de quadrilha, os grandes roubos, enfim, existem equipes especializadas para procederem à investigação nesse sentido. Por exemplo, uma pessoa que quer seguir a mesma carreira que você, que ela teria que fazer para ser um escrivão-chefe? No caso, vamos primeiro, como eu falei no início, o escrivão de polícia, o início de tudo é passar no concurso público, né? Ele tem que ser formado em qualquer área, tem que ter graduação, pode ser na área do direito, administração de empresas, ciência da computação, engenharia da computação, engenharia elétrica, enfim, ele tem que ter um diploma de nível superior, tá? Então, tendo o diploma, ele pode prestar o concurso público e uma vez aí admitido no concurso, que são 4 fases aí desse concurso, né? Ele vai para fazer o curso de formação que a gente chama, que é a Academia de Polícia, em que ele ficará lá recebendo todas as orientações referentes à carreira que ele escolheu, no caso escrivão de polícia. Ele vai aprender como funciona o inquérito policial, o termo circunstanciado, o boletim de ocorrência, como funciona um plantão policial, como manusear uma arma de fogo, como dirigir uma viatura policial, enfim.
toda a prática cartorária e aquilo que se refere à formação do policial, ele recebe esse treinamento na academia de polícia. Tá? Finalizada a academia de polícia, ele vai a campo, né? Ele vai fazer um período de estágio. Ele tem 3 anos aí para poder, ele fica no estágio probatório, que a gente chama, e nesse período ele não pode sofrer nenhuma penalidade, né? Então ele está lá sendo supervisionado, muitas vezes por colegas que já têm mais experiência, né? E ele é avaliado nesse período. Decorrido esse período, né, ele já é efetivado no Estado. Então, o escrivão de polícia ele tem que ser um vocacionado, ele tem que gostar do serviço cartorário, ele tem que gostar do serviço policial e ser organizado, né? Usar de bom senso, enfim, buscar sempre assim, ser uma pessoa organizada e pronto para as novas inovações, né? A gente não pode ficar nem preso ao passado, como é o meu caso, né? Que comecei lá na máquina de escrever, se eu fosse continuar até hoje, eu não teria mais futuro dentro da polícia, tá? Então a gente tem que ter a mente aberta, procurar sempre se aperfeiçoar, mudar, se especializar. E no caso meu de chefia, como você me perguntou no início, chefe, além ele não é só um cargo de, vamos lá, de indicação. Primeiro é indicado pelo seccional, né? É um cargo de confiança, mas também tem que ter competência. Ele tem que conhecer aquilo que ele está assumindo ali como chefe, né? Como funciona não só a parte cartorária, porque nós fazemos correção nas unidades, em todas as unidades. O escrivão-chefe ele acompanha toda uma equipe que vai de unidade em unidade, periodicamente, fazer o levantamento da unidade, fiscalizar a unidade, saber como estão os procedimentos de polícia judiciária, os boletins de ocorrência, a estatística se tem sido passado de forma correta pelas unidades, a parte de móveis, inventário da unidade, as armas que se encontram apreendidas na unidade, drogas, né? Dinheiro de fiança criminal, isso tudo é fiscalizado, né? Existe todo um procedimento a ser adotado por parte do escrivão daquela unidade, que se ele não se atentar, a gente, em correção, a gente acaba verificando isso, tá? Graças a Deus, na nossa região, é uma região que todos, né, os colegas procuram seguir aí as normas da polícia, e não tivemos nenhum caso assim concreto que possa ter repercutido negativamente nesse sentido em relação aí à atitude de um escrivão de polícia, tá? Então a gente procura sempre fazer essa nossa parte aí de chefia, passando orientações, fazendo reuniões periódicas, buscando sempre esse espírito de equipe, né, para que a gente possa, né, trabalhar de uma forma tranquila. Aproveitando a sua questão de explicando como é a carreira de escrivão, que conselhos você daria, por exemplo, para gente jovem que tem todo um ensino superior, né, para fazer uma especialização, ou para alguma pessoa que tenta passar no concurso há anos, o que nos espera na profissão e conselhos do que a gente pode fazer para administrar tudo isso? Quando eu entrei na polícia, quando eu ingressei na polícia, na minha família não tinha nenhum policial. A polícia, ela assim, ela é vista assim, nossa, né, você entrou na polícia, trabalhar numa delegacia, mas eu não vejo isso como assim, uma coisa ruim, negativa. Sempre nesse período, nesse tempo que eu estou na polícia, primeiro, Deus no coração. Segundo, bom senso. Terceiro, trabalhar em espírito de equipe, né? E a gente tem que buscar saber se aquilo é aquilo que a gente quer mesmo pra gente, né? E eu me encontrei na polícia. Eu estou aí há 37 anos, com a mesma garra, com o mesmo entusiasmo, com a mesma vontade de aprender, né? Eu sei que a minha carreira hoje, eu estou com 58 anos, né? Há 37 anos na polícia. Daqui a um tempo, né? Com certeza eu vou estar aí aposentado, mas eu tenho certeza que eu deixei a minha contribuição,
a sociedade, né? Para os meus colegas de trabalho. E jamais, nesse período que eu estou na polícia, precisei fazer uso de violência, de arma de fogo, né? Embora seja obrigatório o uso da arma de fogo, né? Mas a gente sabendo conversar, sabendo abordar o contribuinte, o indiciado, o autor de um crime, saber fazer o nosso trabalho da melhor forma possível, né? Dentro da lei, dentro do direito, nos proporciona assim uma tranquilidade para poder continuar nesse trabalho. Hoje, embora esteja numa área administrativa, né, eu sei que os colegas que estão iniciando, nós recebemos aí o ano passado 30 novos policiais aqui na nossa região, e o que eu sempre falo para eles é assim, cuidado nas atitudes, bom senso, buscar sempre a proatividade, espírito de equipe, né? Gostar daquilo que faz. Se escolher a carreira de escrivão, ela é uma carreira assim, para quem gosta do direito, para quem gosta da área de informática, é uma carreira gostosa, boa, sabe? Eu acho que é válido a gente trabalhar nessa profissão. E eu, se tivesse que escolher uma outra profissão, com certeza seria o escrivão de polícia. Primeiramente, queria agradecer você aí por ter aceitado nosso convite, por ter esclarecido nossas dúvidas. Espero que tenha esclarecido a dúvida do pessoal aí que está assistindo também. E agradecer mesmo por você ter vindo aí. Eu agradeço aí o convite feito por vocês, né? Eu fiquei assim lisonjeado e gostaria, né, de ter vocês aí futuramente aí também, né, se for aí a vontade de vocês aí em relação à carreira não só de escrivão de polícia, mas dentro da Polícia Civil, né, de trabalhar dentro da instituição nossa, serão todos bem-vindos. Tá? Muito obrigado. Gostaram? Então compartilhem o conhecimento e sigam nossas redes sociais. Facebook, Portinari Colégio. Instagram, Colégio Portinari Avaré. Canal do YouTube, Portinari Avaré. E o Spotify, Podcast. Até o próximo podcast.